As Forças Armadas da Coreia do Sul avançam em grande escala ao norte. Os combates na zona desmilitarizada acabaram e as divisões da linha de frente iniciaram avanço total. Houve atraso e algumas baixas, mas era necessário para evitar perdas maiores. As Forças Armadas da Coreia do Sul lançaram uma grande ofensiva em direção ao território norte-coreano, mobilizando todas as suas tropas. Além disso, as divisões de reserva, que já estavam preparadas, também começaram a avançar para o norte. A linha de frente tinha 3 eixos: oeste, centro e leste. Na frente oeste, 1º e 7º Corpos avançaram para Pyongyang. Na central, 2º e 5º seguiram para Wonsan pela estrada 5. Na frente leste, o 3º Corpo avançou ao longo da costa leste, seguindo a da estrada número 7 para o norte. O comando ordenou o ataque e os tanques avançaram, tremendo o chão. O 3º Corpo controlava sozinho toda a frente leste, exigindo várias táticas e estratégias. No entanto, o 3º Corpo era conhecido por receber muito treinamento. Era praticamente a única unidade das Forças Armadas que havia entrado no território norte-coreano e estava travando grandes batalhas lá. Na região do Monte Gyeonggang, a unidade Escorpião estava em ação e as 12ª, 21ª e 22ª divisões também estavam avançando para o norte. Após romper a zona desmilitarizada, as Forças Armadas sul-coreanas atacaram rapidamente pontos estratégicos inimigos com táticas de movimento e fogo concentrado. Em especial, utilizando a força aérea e drones de reconhecimento para identificar previamente as linhas de defesa inimigas, minimizaram as baixas, realizando bombardeios concentrados com obuseiros autopropulsados, K-9 e caças. Tanques K-1A2 e blindados K-808 das Forças Armadas sul-coreanas avançaram com apoio de fogo e dominaram o exército norte-coreano. A 22ª Divisão parecia bastante confiante. Eles tinham a ambiciosa ideia de chegar a Wonsan em menos de uma semana. Os trabalhos de remoção das instalações defensivas e dos campos minados que a Coreia do Norte construiu ao longo de décadas na região da zona desmilitarizada foram completamente concluídos. A região da costa leste, exceto pela cordilheira Taebaek, tem estradas bem construídas. Se fosse possível, a distância era tal que poderiam chegar a Wonsan em apenas um dia. O general Kang Il-hyun, comandante da 22ª Divisão de Infantaria, era um tipo de general determinado, mas que agia com cautela. Por isso, a 22ª Divisão de Infantaria não teve grandes baixas até então. Ele atacava inimigos com ousadia e só mantinha batalhas com chance de vitória e poucas baixas. A 22ª Divisão de Infantaria, com os batalhões de informações, reconhecimento e a unidade Jeongal, verificou se havia tropas norte-coreanas emboscadas rumo a Wonsan. Além disso, utilizamos ativamente recursos de vigilância, como UAVs e satélites para localizar as posições inimigas. Após a verificação, constatou-se que a maioria dos inimigos estava escondida em Gyeomgangsan. Com os bombardeios contínuos, tanto soldados norte-coreanos quanto PMCs chineses ficaram praticamente destruídos, parecendo mortos-vivos. Força Aérea, 50 lançavam bombas e obuseiros. K-9 bombardeavam, transformando o local em um inferno. Após tantos bombardeios, a montanha ficou tão desolada que parecia pelada, como se um dragão estivesse deitado ali. Até Gyeomgangsan pegava fogo. Ainda assim, para evitar mais baixas, era necessário esse sacrifício. Após dias de bombardeio, em 2 de setembro, a 22ª Divisão de Infantaria avançou para Wonsan. Depois de romper a linha de defesa da zona desmilitarizada, o exército norte-coreano não conseguiu mais oferecer resistência efetiva. Devido ao poder de fogo esmagador do exército do norte, todas as bases do exército norte-coreano foram completamente destruídas, e até mesmo os túneis que haviam sido construídos ao longo de décadas foram totalmente arrasados. As companhias militares privadas chinesas já haviam recuado há muito tempo. A cadeia de comando do exército norte-coreano estava completamente destruída. Às vezes, batalhões inteiros se renderam juntos, gerando debates sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra. De acordo com o direito internacional, os prisioneiros foram detidos e transportados continuamente em caminhões e ônibus para campos de prisioneiros localizados na retaguarda. Devido à rendição simultânea de muitos soldados norte-coreanos, até 300 prisioneiros eram capturados de uma vez e continuavam surgindo mesmo após o transporte de caminhão. Na verdade, como não havia suprimentos na retaguarda, muitos se rendiam por causa da fome. Apesar da doutrinação ideológica da Coreia do Norte, diante da fome, a ideologia não importava. O exército sul-coreano teve dificuldades com esses prisioneiros, um fenômeno em todo o país.
Não era possível transportar os prisioneiros apenas com caminhões e veículos militares, pois esses caminhões e veículos precisavam ser usados imediatamente nas operações. Por isso, o Ministério da Defesa cooperou urgentemente com empresas de ônibus civis para providenciar meios de transporte adicionais. Empresas de ônibus de Seul, Busan e Daegu foram mobilizadas. Ônibus vermelhos, azuis e verdes, antes usados em rotas diárias e turismo, passaram a transportar prisioneiros. Soldados armados do exército embarcaram nos ônibus para vigiar prisioneiros sentados com as mãos amarradas. Foi uma cena impressionante. Eles foram levados para um campo de prisioneiros em Gyeongsang-do. O local foi feito para muitos presos, mas logo dados mostraram que atingiria a capacidade máxima rapidamente. Os civis protestaram ao ver esses ônibus de transporte de prisioneiros. Provavelmente, como eram pessoas que mataram seus filhos, familiares e amigos, não havia como recebê-los de braços abertos. Havia várias opiniões, desde aqueles que questionavam por que deveríamos proteger o inimigo com nossos impostos, até os que defendiam que os prisioneiros deveriam receber pelo menos o tratamento mínimo de acordo com a Convenção de Genebra. Milhares de prisioneiros passaram a viver em contêineres e tendas. E esses contêineres nos campos de prisioneiros foram aumentando um a um, até formarem uma grande vila. Alimentos e assistência médica eram fornecidos minimamente, pois a prioridade era abastecer nossas tropas na linha de frente. E alguns dos prisioneiros foram transferidos para órgãos do governo para serem interrogados. Através desses interrogatórios, conseguimos obter muitas informações bastante úteis. Dados sobre localização de instalações nucleares, posição de tropas norte-coreanas e relações diplomáticas. Por exemplo, graças a essas informações, descobrimos a localização do comandante do 5º Corpo do Norte. Com isso, lançamos um míssil Ryumu naquele local e conseguimos eliminar o comandante do 5º Corpo norte-coreano, Chae Do-yong, alcançando um grande feito. No entanto, alguns soldados do nosso exército estavam demonstrando uma atitude hostil em relação a esses prisioneiros. Ao verem companheiros caírem no campo de batalha, os soldados do nosso exército reagiram com raiva contra os prisioneiros. Houve muitos casos em que agressões e torturas continuaram. Alguns soldados foram cruéis com prisioneiros, porém a polícia militar e o comando buscaram seguir o direito internacional. Mesmo durante a guerra brutal, esses fenômenos persistiram, talvez inevitavelmente. A 22ª Divisão de Infantaria avançou ao norte e encontrou vários soldados norte-coreanos, mas não houve combate real. Houve algum combate na zona desmilitarizada, mas depois que cruzamos aquela linha de defesa e avançamos para o norte, a maioria dos soldados norte-coreanos que encontrávamos na linha de frente simplesmente largava as armas e se rendia. Por causa disso, a 22ª Divisão de Infantaria acabou fazendo algo que não deveria. Ficou descuidada. Como só encontravam soldados norte-coreanos se rendendo enquanto avançavam, eles relaxaram a vigilância. No final, isso acabou causando um grande problema. Os soldados norte-coreanos que se rendiam estavam chorando e, enquanto eram guiados lentamente, de repente, tiraram granadas e explosivos de dentro das roupas e começaram a lançá-los contra o exército sul-coreano. O exército sul-coreano só pôde atirar nos soldados norte-coreanos que fingiam se render após o início do conflito, mas, com as explosões, houve muitas mortes. Logo depois, do lado da montanha, armas antitanque começaram a ser disparadas contra nossos tanques e veículos blindados. Várias armas antitanque estavam sendo disparadas em ataque. Recrutas inexperientes ficaram confusos, mas soldados veteranos reagiram com calma. As armas antitanque norte-coreanas não causaram grandes danos aos nossos blindados, mas mostraram a brutalidade da guerra. 5 soldados e 49 norte-coreanos morreram nesta batalha. Soldados norte-coreanos passaram a fingir rendição e atacar de surpresa, como faziam os japoneses contra americanos. Por isso, alguns soldados sul-coreanos deixaram de capturar norte-coreanos como prisioneiros, pois podiam ser mortos ao tentar. Assim, cresceu o número de prisioneiros executados. A unidade Escorpião era a mais ao norte, sendo avistada pelos batedores norte-coreanos enquanto avançava. E então eles lançaram um ataque de morteiro contra eles. Com os morteiros explodindo em sequência a longa distância, a unidade Escorpião ficou encurralada. Um pequeno destacamento da unidade Escorpião foi alvo de ataques concentrados e alertou as tropas, ajudando a reduzir as baixas. Logo após, soldados norte-coreanos em Gyeomgangsan abriram fogo do alto da montanha, forçando o pequeno grupo da unidade Escorpião a revidar de posição inferior. Vários membros da unidade Escorpião foram atingidos e caíram, mas os outros soldados não prestaram socorro a eles. Era assim que deveria ser. O manual dizia que, antes de neutralizar o inimigo, cada um deveria cuidar dos próprios ferimentos. Era preciso eliminar completamente a ameaça. Caso contrário, era certo que eles também sofreriam baixas. Graças ao treinamento de alto nível da unidade Escorpião, os soldados norte-coreanos foram rapidamente neutralizados. Depois disso, os membros da unidade Escorpião carregaram o soldado caído e recuaram para outro local.
Um dos capitães da unidade Escorpião se esforçou para identificar a posição de onde os morteiros haviam sido disparados. E ele conseguiu identificar a posição sem muita dificuldade. Foi possível identificar porque o local de onde os morteiros foram disparados não estava cercado por árvores. Então era possível observar a posição com um telescópio mesmo de longe. Eles reorganizavam os morteiros e se preparavam para novo ataque. O comandante ordenou o envio da reserva para atacar a área, e a unidade Scorpion avançou rapidamente pela montanha como se fosse plana. A unidade Escorpião se aproximou calmamente dos soldados norte-coreanos e começou a eliminá-los, um a um, com tiros precisos. Apenas 30 minutos após dar a ordem, eles conseguiram capturar a posição de morteiros. A unidade Escorpião teve sucesso em capturar os morteiros e o rádio que estavam na posição. Eles enviaram isso ao quartel-general para coletar informações. Enquanto estavam engajados na batalha, a unidade Escorpião conseguiu tomar completamente uma parte da região de Gyeonggansan e decidiu ajudar o terceiro corpo a avançar em direção a Wonsan. Como a batalha estava ocorrendo nas montanhas, a unidade Escorpião estava lutando muito melhor. Quando havia muitas tropas inimigas na estrada, eles se moviam pelas montanhas para ultrapassar o inimigo, cercando e atacando por ambos os lados. Eles realizaram uma manobra de cerco. Durante a eliminação das tropas norte-coreanas no Monte Gyeonggang, a unidade Escorpião testemunhou algo inacreditável. Eles viram muitos soldados chineses e voluntários em caminhões. O terceiro corpo de exército avançava lentamente ao norte e já havia chegado a Jangjeon. Em um dia, percorreram 13 quilômetros em linha reta rapidamente. Durante as cruzadas, os cavaleiros do rei Ricardo Coração de Leão marchavam até 16 quilômetros por dia, avançando em velocidade semelhante. Com essa velocidade, seria possível ocupar Wonsan em menos de 5 dias. Felizmente, isso só foi possível porque quase não houve resistência das forças norte-coreanas. A maioria se rendeu ou fugiu e as forças japonesas se esconderam nas montanhas. Apesar disso, foram descobertos por inteligência e patrulhas, sendo mortos ou presos. A 22ª Divisão estava avançando muito bem, mas acabou encontrando um inimigo inesperadamente forte. De repente, mísseis antitanque e drones vieram voando e atingiram diretamente o blindado K-808. O blindado pegou fogo e a 22ª Divisão ficou em choque. E então, eles rapidamente partiram para o contra-ataque, mas acabou ficando claro que as forças armadas estavam sendo superadas em poder de fogo. Eles não eram soldados norte-coreanos, nem companhias militares privadas chineses, mas voluntários chineses. A China não enviou oficialmente seu exército, mas permitiu que esses voluntários lutassem sem status oficial. Eles enviaram um grande número de tropas. Eles adotaram armas e táticas russas modernas, passando a incomodar as forças armadas com pequenas unidades móveis, armas antitanque e drones. Inúmeros drones suicidas começaram a voar em direção às forças armadas. Era uma quantidade realmente enorme. A 22ª Divisão, ao avançar pela rodovia 7, encontrou as forças voluntárias chinesas e entrou em combate. E em vários lugares, era possível ver IEDs explodindo de repente. Drones inimigos explodiam no ar, causando baixas entre as equipes de infantaria do Exército Nacional. E atiradores de elite inimigos também iam eliminando nossos soldados um a um. O Exército Voluntário Chinês lutou muito bem. Eles conseguiram capturar caminhões e veículos e começaram a pressionar gradualmente a 22ª Divisão. O Exército Nacional lançou um contra-ataque usando obuseiros K-9 contra as posições do Exército Voluntário Chinês. Um esquadrão de força aérea 50 atacou a retaguarda do Exército Voluntário Chinês. O problema foi que os soldados do Exército Voluntário Chinês se esconderam nos prédios do centro da cidade de Jangjeon e começaram a incomodar o Exército Nacional. Metralhadoras nos prédios matavam soldados do Exército Nacional um a um, e a cidade, com suas estruturas agrupadas, parecia uma fortaleza. Os soldados do Exército Voluntário Chinês usaram granadas e fios armadilha para preparar armadilhas mortais ao Exército Nacional. Os prédios da cidade não podiam ser todos destruídos. E como veículos e aeronaves não eliminavam inimigos escondidos neles, só a infantaria podia cumprir essa tarefa. Por isso, o Exército Nacional teve grandes perdas humanas e materiais. Além disso, com os civis remanescentes misturados no meio, o Exército Nacional acabou ficando numa situação em que não podia agir nem para um lado, nem para o outro. Além disso, como não receberam treinamento adequado para combates urbanos, havia muitos soldados que não sabiam o que fazer nessas situações. O Exército Voluntário Chinês usou táticas modernas de combate urbano aprendidas na Guerra da Ucrânia. Formaram equipes móveis para combates dispersos e posicionaram atiradores, armas antitanque e armamentos nos andares altos para neutralizar tanques e veículos blindados. Eles usaram drones First Person View para atacar veículos e infantaria, dificultando o avanço do Exército Nacional. Os drones First Person View eram tão potentes que dificultaram a entrada da 22ª Divisão em Jangjeonnai.
Devido aos drones do Exército Voluntário Chinês, mais de 20 soldados já haviam morrido. A unidade Jeongao observava do Monte Gyeonggang o ataque da 22ª Divisão a Jangjeon. A Jeongao enviou parte de suas tropas para Jangjeon apoiar a 22ª Divisão. Era um batalhão médio. A unidade Jeongao era conhecida por ser a mais forte em operações de campo. Agora era a hora de mostrar seu valor em combate urbano. No combate urbano, o essencial é infiltrar-se discretamente pelos flancos e retaguarda não atacar de frente. Além disso, como os prédios estão muito próximos uns dos outros, a movimentação rápida entre eles e os ataques surpresa são essenciais. Acima de tudo, as técnicas de combate a curta distância eram fundamentais. No combate urbano, as batalhas costumam ocorrer a 5-10 metros do inimigo, e a unidade Jeongao repetia isso várias vezes ao ano. A unidade Jeongao, batalhão Hangui, evitava ataques frontais, descendo do Monte Gyeonggang para atacar pela retaguarda e infiltrar-se na cidade. Costumavam posicionar equipes de atiradores em locais como Han. Com equipes em prédios altos, eliminaram metralhadoras inimigas no centro de Jangjeon. Além disso, começaram a identificar inimigos dentro dos prédios usando equipamentos de visão térmica. Também passaram a usar pequenos drones de forma eficaz. Ao mesmo tempo, para se precaver, posicionaram equipes de reconhecimento adicionais ao norte, preparando-se para possíveis reforços vindos daquela direção. Pequenas equipes de ataque também atuaram. Cada esquadrão avançava e inspecionava os prédios individualmente. A unidade Jeongao percebeu que, nos combates urbanos, os postos individuais do Exército Voluntário Chinês eram isolados e distantes, apesar das fortes defesas em larga escala. Assim, a unidade Jeongao aproveitou essa fraqueza para separar e eliminar o inimigo individualmente. A 22ª Divisão continuou servindo de isca para atrair a atenção do Exército Voluntário Chinês, enquanto a unidade Jeongao infiltrava-se continuamente pela retaguarda e tomava os postos inimigos um a um. O Exército Voluntário Chinês colocou armadilhas em todos os postos avançados, causando muitos danos e irritando a unidade Jeongao. Os soldados do Exército Voluntário Chinês resistiram até o fim, enquanto a unidade Jeongao avançava e limpava os prédios. No centro, o Exército Voluntário Chinês resistia firmemente. Mesmo a unidade Jeongao não evitou baixas. Ao saberem do ataque a Jangjeon-elp, o Exército Voluntário Chinês enviou reforços. Eram tropas em 5 caminhões. Não se sabia quantos eram, mas se entrassem em combate urbano, a batalha duraria mais. Por isso, a unidade Jeongao, que estava na região norte, precisava detê-los. Graças ao fato de a unidade Jeongao ter organizado equipes de reconhecimento em vários pontos, foi possível identificar rapidamente a situação. A unidade Jeongao estava em prontidão no terraço de um prédio no norte de Jangjeon-elp. Eles miravam com o Panzerfaust e a unidade Jeongao respondeu na hora. As equipes de fogo que estavam de prontidão em áreas elevadas e nos terraços dos prédios abriram fogo simultaneamente assim que os caminhões entraram no alcance. A unidade Jeongao atingiu o veículo da frente e o de trás, bloqueando a passagem nos 2 sentidos. Depois, eliminaram cada caminhão no meio, devastando os voluntários chineses. Voluntários chineses nos caminhões entraram em pânico. Soldados pularam dos caminhões e fugiram, enquanto voluntários chineses atiravam para o alto. Os atiradores de elite da Jeongao eliminaram os soldados em fuga e destruíram os 5 caminhões. Mais de 50 voluntários chineses morreram nesse local. A unidade Jeongao não sofreu nenhuma baixa. Assim, a reputação impressionante da unidade Jeongao começou a se espalhar amplamente, até mesmo entre os voluntários chineses. Depois disso, a unidade Jeongao conseguiu repelir até mesmo o Exército Central. Trabalhando em cooperação com a 22ª Divisão, a 22ª Divisão atacou pela frente, enquanto a unidade Jeongao atacou pela retaguarda e pelos flancos, conseguindo eliminar os voluntários chineses que ainda resistiam. Naquele dia, um soldado da unidade Jeongao eliminou 45 inimigos sozinho. Como o foco estava na 22ª Divisão na frente, não perceberam o ataque da Jeongao pela retaguarda. No centro de Jangjeon, 9 dos 12 pontos estratégicos foram ocupados e 3 metralhadoras neutralizadas por atiradores de elite. Graças à unidade Jeongao, em apenas um dia, a rota de avanço do Exército Nacional começou a se abrir. Nesse processo, também conseguiram capturar um comandante de batalhão das Forças Voluntárias Chinesas. Quando o comandante foi entregue à 22ª Divisão, já tinha hematomas no rosto, mas guerra é assim. Mas era necessário um reagrupamento. O consumo de projéteis foi tão grande que precisávamos de uma reorganização. A 22ª Divisão parou por um dia em Jangjeon e Gyeongangsan para reabastecer e reorganizar antes de avançar ao norte. A guerra não é simplesmente avançar continuamente na linha de frente. É preciso considerar o cansaço dos soldados e pensar no abastecimento. Era preciso um dia para amenizar o clima.
Indústrias de defesa e empresas da Coreia operam fábricas 24H, produzindo vários suprimentos militares. Munições de vários tipos, como 5,50 e 6mm, 7,60 e 2mm calibre 59 metralhadoras e projéteis, estavam sendo produzidas sem parar nas esteiras transportadoras. As fábricas já operavam na capacidade máxima. Com trabalhadores em turnos de 24 horas, não havia jovens do sexo masculino presentes. Todos tinham cerca de 50 ou 60 anos, incluindo algumas mulheres. Se as fábricas parassem, perderiam a guerra. Por isso, até quem não lutava passou a ajudar na produção de suprimentos militares. Com fábricas automatizadas por robôs, muitas aumentaram a velocidade de produção. A produção de projéteis de 155mm para o K-9 triplicou, com uma fábrica fornecendo 2.000 por dia ao exército. Além disso, ao produzir mísseis balísticos Ryunmoo e mísseis antiaéreos Cheongung, também foi possível aumentar a produção diária em 2 mísseis Ryunmoo. As armas e equipamentos eram bem protegidos. Diariamente, dezenas ou centenas de itens danificados em combate chegavam à oficina de manutenção. Todos focavam em acelerar produção e manutenção, trocando até uma porca ou esteira extra. No porto de Busan, suprimentos militares do Japão chegavam sem parar. O Japão ampliou a produção de munições para ajudar a Coreia, exportando projéteis de 155mm morteiros de 120mm e munição de fuzil 5,56mm antes, feitas só para as forças de autodefesa. Por isso, o Japão teve o maior crescimento econômico desde a Abenomics. Na Mitsubishi Heavy Industries, no Japão, são produzidas 100.000 munições de fuzil e 3.000 de artilharia, permitindo ao exército coreano receber 200.000 munições semanais. Graças ao boom causado pela guerra, a indústria de defesa e a manufatura do Japão foram revitalizadas. Com o fornecimento de suprimentos militares à Coreia, o produto interno bruto do Japão cresceu rapidamente. O Japão, devido à lei de apoio pós-guerra, não podia intervir militarmente de forma direta, mas aproveitou esta guerra como uma oportunidade para expandir significativamente sua indústria de defesa. O Japão aproveitou a guerra para exportar projéteis de 155mm e munições de fuzil para a Coreia, antes feitos só para as forças de autodefesa, o que elevou muito o produto interno bruto. No entanto, China e Coreia do Norte reagiram fortemente a isso, classificando o Japão como um país participante de uma guerra mortal, Companhia de Informação Territorial da Coreia. Enquanto isso, esse corpo avançou rapidamente pela rodovia 5 rumo a Wonsan. A 7ª Divisão de Infantaria, chamada 7 Estrelas, mostrou grande poder contra o exército norte-coreano, destruindo rapidamente defesas inimigas com bombardeios e tanques. Ao verem o inimigo, despejavam projéteis de 155mm nas trincheiras norte-coreanas, destruindo soldados escondidos. Eles estavam eliminando os inimigos com explosivos de alto poder. Explosões aconteciam por todos os lados, transformando rapidamente as defesas norte-coreanas em um verdadeiro caos. Além disso, utilizando drones e satélites de reconhecimento, eles atacavam preventivamente os principais pontos estratégicos do inimigo, massacrando as tropas norte-coreanas sem piedade. Os tanques K-1 e E-1 da 3ª Brigada Blindada avançavam rapidamente, ilesos aos projéteis inimigos. Os soldados de infantaria eliminaram os norte-coreanos remanescentes e tomaram a rodovia 5. O exército norte-coreano desmoronou sem reação. Sem apoio das tropas chinesas, era esperado que o exército norte-coreano desmoronasse aqui. Por onde esse corpo de exército passava, milhares de soldados norte-coreanos eram mortos e unidades inteiras do exército norte-coreano eram completamente destruídas. Mas também aconteceram situações lamentáveis. Soldados norte-coreanos, que haviam perdido a vontade de lutar, saíam das trincheiras destruídas com as mãos para cima. O cheiro desse lugar era realmente horrível. O sangue estava por toda parte e o olhar dos soldados era muito frio. Ao verem os soldados norte-coreanos se rendendo, os soldados, sem qualquer mudança de expressão, diziam que iriam retribuir da mesma forma e matavam os norte-coreanos que se rendiam. Eles assumiram a rodovia 5 e avançaram lentamente ao norte. O objetivo era Wonsan. Depois, focaram em garantir suprimentos e tomar a rodovia 5 para o 5º Corpo atacar Wonsan. O 2º Corpo avançou facilmente e as baixas do exército norte-coreano já passavam de milhares. Só de soldados norte-coreanos mortos já passava de 3.500, e o número de prisioneiros capturados ultrapassava 2.000. Porém, devido à falta de capacidade para acomodar os prisioneiros, o tratamento deles acabou se tornando um problema. Essa foi a reportagem.
O segundo corpo tinha mais de 2.000 homens e o número de soldados norte-coreanos capturados como prisioneiros também ultrapassou 1.000. O segundo corpo avançou e os soldados norte-coreanos capturados como prisioneiros também avançaram. O segundo corpo fez 2 prisioneiros e o exército norte-coreano. 000 pessoas atravessaram.